muito forte, falando sobre Josué. Rapaz, quanta coisa maravilhosa a gente extraindo daquele texto. E hoje a gente está com um texto aí, irmãos, muito conhecido, né? Um texto muito conhecido por nós, que vai falar sobre a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Se você tiver caneta, papel, pegue para você fazer anotações, tá bom? E nós vamos extrair algumas verdades aí para a nossa vida prática cristã. Para iniciar, eu vou fazer uma introdução aqui, depois o João vai complementar aí. A gente escolheu esse texto, a gente sabe que esse milagre é a segunda tempestade que os discípulos estão enfrentando e que Jesus acalma, né? Essa é a segunda. A primeira foi aquela que Jesus estava dormindo no barco. Essa, diferentemente, Jesus não estava no barco. Esse milagre também é interessante nós falarmos que ele, de tão importante que ele aparece nos 3 evangelhos. Ele aparece no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de João. A gente escolhe o evangelho de Mateus porque em Mateus a gente consegue extrair... Mateus ele é mais detalhista, né? A gente consegue extrair mais riquezas de detalhes. Mas a gente consegue também perceber esse milagre nesses 3 evangelhos. E de vez em quando a gente vai fazer esse paralelo aí para poder conseguir aprender mais coisas aí. Aí logo no versículo 22, né, ô João? O versículo 22 começa assim, ó, do capítulo 14. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Em Marcos vai falar assim, logo em seguida, né? Mateus vai falar imediatamente após. E aí a gente tem que entender o contexto, na verdade, para a gente saber logo após o que ele está falando, imediatamente após o que ele está falando. E esse contexto é um contexto bem interessante. Redobre a sua atenção aqui agora, porque a história no capítulo 14 vai nos dizer que João Batista havia sido morto. E Jesus, ele recebe essa notícia e ele fica muito triste. Jesus recebe essa notícia pela manhã e ele fica muito triste, comovido com a notícia de João Batista estar morto, porque João Batista é aquele que abriu o caminho, além do laço familiar que ele tinha com Jesus. E a história vai nos dizer que Jesus, triste, ele resolve se retirar. Ele pega o barco e vai para um lugar deserto. Aí a história vai também continuar dizendo, uma passagem que nós conhecemos muito bem, que a multidão segue Jesus, né? A multidão vai atrás de Jesus. E Jesus, vendo a multidão indo atrás dele, ele cura os enfermos que estavam ali. E as horas já estavam ficando avançadas. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos, eles viram para Jesus e falam o seguinte: o lugar é deserto, a hora já é avançada, não tem alimento. E aí tem uma chave importante que eu quero que você guarde aí. Ele fala assim: despede a multidão. Os discípulos viram para Jesus e falam: despede a multidão. Jesus, ele vira e fala que ele não poderia dispensar aquela multidão sem dar alimentos, porque Jesus estava preocupado com aquela multidão e sair de lá sem o alimento. E aí a gente conhece a história, o fecho da história. Jesus multiplica os pães, todos são alimentados, né? E o nome do Senhor é glorificado. Algumas coisas interessantes já para a gente aplicar para a nossa vida. Primeiro, eu falei, não sei se você percebeu no texto, que o dia começou com uma notícia muito ruim. Jesus começou com recebendo uma notícia triste. O dia começou ruim para Jesus, porque João Batista havia morrido. E o texto ele vai terminar por volta de 6 horas, já terminando a tarde, e a Bíblia vai nos falar que após o dia iniciar ruim, Jesus ele faz vários milagres, Jesus multiplica os pães, Jesus abençoa aquela multidão. Então aqui já fica a primeira lição para nós. Às vezes nós levantamos, percebemos, os dias que nós estamos vivendo são dias que não são tão bons, mas isso não significa que isso vai terminar dessa forma. Da mesma forma que Deus terminou de uma forma extraordinária aquele dia, eu acredito que os nossos dias melhores estão por vir, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e eu creio nessa palavra. João, entra aí com a gente aí. Bom, o Michael então já fez um resumo aí do que aconteceu antes, para dar uma contextualizada, né, no texto. E o versículo 22, ele começa assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão.
Então, os discípulos tentaram despedir a multidão para que eles pudessem ir nas outras cidades, comprar alimento e tal. Mas aqui, Jesus alimenta o povo para depois despedir. Então, ele fala para os discípulos se adiantarem, que enquanto ele se despedia da multidão. Eu creio que muitos ali ainda queriam agradecer a Jesus pelos milagres, que ele curou os enfermos e tudo mais. Então, ia ser um pouquinho mais demorado. E também Jesus pediu para que eles se adiantassem, porque ele ia orar a Deus sozinho, com a intimidade que ele queria. E no versículo 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Fala alguma coisa sobre isso? Detalhe importante aí, né, mano, que eu falei da chave aí, né? No versículo 15 do capítulo 14, a gente percebeu que eu falei que os discípulos, eles queriam despedir a multidão, dispensar a multidão. E aí, no versículo 22, é interessante que Jesus despede os discípulos. Jesus despede os discípulos, e a gente sabe que a palavra despedir nada mais em uma versão mais clara, é demitir, mandar embora, né? Jesus manda embora os discípulos, né? E isso é muito interessante, porque antes os discípulos estavam querendo despedir a multidão, e agora Jesus está despedindo os discípulos. E aí a gente aprende uma verdade interessante nisso aí. A verdade é que nós nunca devemos despedir aqueles que Deus chamou para ser alimentados, né? E aí Jesus, ele alimenta aquela multidão. E aí depois o texto vai continuar, que Jesus ele despede os discípulos, né? Marcos vai dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, né? E aí fica a pergunta: por que Jesus ele tem que obrigar os discípulos a entrar no barco? Por que Jesus tem que despedir os discípulos? Eu acredito que os discípulos desejavam estar com Jesus ali naquela situação. Jesus foi obrigado a usar um tom mais enérgico diante deles, para que eles pudessem entrar no barco, que Deus tinha um propósito para eles. E a lição que eu aprendo com os discípulos é a obediência, né, João? Eles são obedientes, né? A voz do mestre, mesmo querendo que o mestre estivesse com ele, o mestre não indo, os discípulos eles não discutem, eles entram no barco e obedecem a voz do Senhor Jesus Cristo. E obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de Deus, deixar Deus no comando. A gente está com esse tema aí: confie, Jesus está no controle. E deixar Jesus no controle nada mais é do que ser obediente à vontade de Deus. E quando a gente fala de controle, é entregar o controle na mão de Jesus, né? Não é você querer, trazendo a ilustração da gente que quem joga videogame aí sabe, não é você dar o controle para alguém, mas toda hora você querer tomar o controle da mão. Não, dar o controle é deixar outra pessoa jogar. Então, assim, os discípulos aqui, eles obedecem, entregam o controle na mão do Senhor. E aí a gente vai continuar adentrando no texto, né? É interessante que eles obedecem, e a obediência deles levou eles por meio de uma tempestade. Que aí já é outra lição, né? Não é porque nós somos obedientes a Deus, não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, que isso vai nos livrar de passar por tempestade, isso vai nos livrar de dias ruins, isso vai nos livrar de momentos difíceis. Então, meu irmão, se você está passando dias maus, dias difíceis, todos nós estamos passando, né? Todos os discípulos estavam passando, todos nós estamos passando, mas creia em Deus, que você está sobre uma promessa de Deus, você vai chegar do outro lado. E somando isso tudo que o Mike falou, entrando aqui no versículo 24, a gente entende isso melhor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, reforça ainda mais a ideia de que os discípulos não queriam ir só, porque já tiveram uma experiência com Jesus e ele estando no barco, tá tudo tranquilo, entendeu? Então, eles foram porque eram obedientes, como a gente deve ser obediente também. Então, o barco já estava no meio do mar quando aconteceu aquilo. Então, já tinham passado mais ou menos a metade do caminho. Isso mostra muito o que acontece hoje em dia conosco. A gente começa uma coisa com Jesus, a gente faz algum propósito. No começo pode começar bem, todos estão no barco,
tudo mais. Mas quando vem o vento contrário, quando vem as ondas, aquele vento frio, a gente se sente muitas vezes só, porque esquece que Jesus, mesmo estando longe, ele pode estar ali presente, com a sua onipresença. Então, não devemos, mesmo sabendo que estamos caminhando, fazendo nossos projetos. Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo meu, de que a gente quer fazer planos com Jesus, né? E muita gente sabe, aí todo mundo sabe que eu tenho um plano de casar logo em breve. E o casamento, ele vem muitas responsabilidades, mas ele também é uma realização, né? É uma conquista, é algo que a gente almeja porque é algo bíblico, né? Constituir uma família. Então, a gente começa, fala lá, Jesus, esteja conosco e tudo mais, mas quando chega as adversidades, muitas vezes a gente pensa em parar, muitas vezes a gente pensa em desistir, e não é assim que funciona. Não é assim. E conforme correr o texto, isso vai ficar mais claro. Eu acho interessante aí, mano, nessa parte aí, que Jesus no versículo 22, ele vai dizer o seguinte, que eles fossem adiante. E aí nesse versículo vai dizer que o vento era contrário. Jesus está mandando eles ir adiante e o vento é contrário ao que Jesus disse. Isso é muito interessante, porque muitas vezes Jesus nos manda para uma direção e essa direção que Jesus nos manda, vamos bater de frente com dificuldades, com circunstância contrária, com problemas, com situações que a gente pensa que não vai dar, que não vai ter como, nós não vamos resistir, né? Jesus mandou eles ir adiante. E o vento era contrário, o vento foi na direção contrária a eles, o vento bateu de frente com eles, né? E aí fica uma aplicação muito poderosa para nossas vidas. Nós temos que entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele estava no início da criação. Então, assim, tudo foi feito por ele, sem ele nada aconteceria. Se Jesus ele deu a ordem para você adiante, fique tranquilo, Jesus é maior do que o vento, Jesus é maior do que a provação, Jesus é maior do que a adversidade, Jesus é maior do que qualquer coisa que venha se levantar. Se Jesus mandou ir adiante, vai adiante, que esse vento não pode te parar, esse vento não pode te fazer retroceder, esse vento só vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Nós temos que crer nisso aí, nós temos que crer que as crises, eu tenho falado muito isso, as crises, as tempestades, as lutas são pedagógicas. Os momentos difíceis são pedagógicos. Os momentos de luta da minha vida, casamento que eu passei e tantos outros, foram os momentos que eu mais aprendi de Deus, foram o momento que eu mais cresci com Deus. Então, assim, irmãos, aprendam uma coisa, esse momento de tempestade é um momento de aprendizado, é um momento de que você está sendo provado por Deus e vai ser aprovado em nome de Jesus por Ele. Em nome de Jesus. E reforça também aquela tese, né, de que não só porque você está fazendo a vontade de Deus, você está caminhando com Jesus, as coisas vão sempre dar certo, né? Jesus alerta toda hora na sua palavra de que vocês vão andar comigo, mas vão vir as dificuldades. No mundo passareis por aflições. Então, muita gente tem pregado isso erradamente, de que a partir do momento em que você aceita Jesus, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser só conquista, só vitória, de qualquer forma, sem nenhuma dificuldade. Quando uma coisa vem sem dificuldade, a gente não dá valor, né? Verdade. Isso é muito verdade. Então, assim, as crises e as lutas, elas valorizam mais as bênçãos e as vitórias. Elas fazem com que elas tenham maior valor. Eu me lembro de, às vezes, choro em algumas situações que eu passei, porque só quem passa sabe, né? Só quem vivencia sabe. Só quem passa pela tempestade sabe o que passou. Então, assim, elas dão um brilho maior para as vitórias que nós conseguimos conquistar, com toda certeza. Versículo 25, né, mano? 25. Foi. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar,
assustam-se dizendo, é um fantasma, e gritam com medo. Isso aí também é forte. Primeiro ponto que eu destaco aí, eu já eu ministrei essa palavra faz um tempinho lá na igreja, alguns irmãos devem estar lembrados de algumas coisas. Mas vale a pena repetir. Eu falei sobre isso, sobre a quarta vigília da noite. Os judeus e os romanos, eles tinham formas de dividirem o dia, né? Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, já os romanos dividiam em 4 vigílias. Como esse texto tá redigido pelos romanos, né? Eles estão trabalhando de acordo com os horários dos romanos. Então essa quarta vigília aqui nada mais é do que entre 3 horas da manhã às 6, né? Entre 3 às 6 da manhã. E assim, tudo que está na Bíblia, meu irmão, tem um sentido, tem um significado muito importante. Citar isso aqui lá é porque Deus está querendo nos dar uma lição. E qual é a lição que a gente extrai aqui? Jesus chegou, o texto vai dizer, a quarta vigília da noite. No último estágio da noite, Jesus chegou. No último período da noite, Jesus chegou. Jesus chegou. E o último período da noite, que é às 3 da manhã, é o período mais escuro, é o período mais frio, é o período mais sombrio da noite. Na hora, assim, que eles já não estavam acreditando, no momento da noite mais complicado, quem é que vem andando sobre as águas? Jesus. E aí que vem a lição, né? Quando você pensa que você não está aguentando mais, quando você pensa que não dá mais, quando você pensa que você não tem mais força, e isso é interessante falar, né? Porque em Marcos, no capítulo 6, versículo 48, vai dizer que e vendo que se fadigavam a remar, né? Que os discípulos já estavam fadigados, cansados. Jesus viu que eles estavam fadigados, que eles não estavam mais com força. Jesus viu o esforço que eles fizeram. Vendo isso, Jesus vem andando sobre as águas e aí faz aquele movimento sobrenatural. Meu irmão, fica tranquilo. Deus vai chegar e vai chegar na hora certa. Não é na hora que a gente acha certo, não é na hora que a gente pensa que é certo, é na hora que Ele sabe que é o momento certo. Às vezes a gente vira para Deus e fala, eu não estou aguentando mais, eu não tenho mais força. Ei, fica tranquilo. Se Deus te deu prova, Tiago fala que Ele não dá prova que nós não possamos suportar. Então, se a luta está grande, está pesada, se as dificuldades estão grandes, tenha certeza de uma coisa, Deus está te dando capacidade, força para suportar, para resistir esses dias mal, e em nome de Jesus, receba essa palavra aí, meu irmão, em nome de Jesus, você vai chegar do outro lado, você vai chegar, porque aquele que liberou a palavra é muito maior do que o vento, maior do que a tempestade, maior do que qualquer coisa que possa se levantar sobre a sua vida. Nem que seja fadigado, cansado, exausto, de remar a noite toda, nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. E algo também impressionante, incrível que a gente tira nesse versículo 25 é que como foi a chegada de Jesus até os discípulos, né? Vamos ler. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Jesus gosta de nos surpreender, né? Ele gosta de aparecer quando a gente menos espera e da maneira que a gente menos espera. E ele chegou aos nossos olhos, ao nosso entendimento, de uma maneira impossível. Como é impossível andar sobre as águas? Sem nada te segurando, sem nenhuma uma bota que joga água, não, nada. Ele veio andando sobre as águas. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, quando estamos ali com o nosso barquinho, pelejando, a gente esquece que nós somos servos do Deus do impossível. Toda vez que a gente está com isso em mente, nós nos sentimos capazes de vencer qualquer peleja, qualquer vento, qualquer onda contrária, porque Jesus chegou ali da forma mais improvável que existe. E tanto que os discípulos que já conheciam ele, que já tinham visto milagres, presenciado milagres, mesmo assim se assustaram, pensaram até que era um fantasma. Mas não, era Jesus. Jesus ele aparece sempre num momento imprevisto, imaginável e inesperável. Grave isso aí. Jesus ele sempre aparece num momento imprevisto, imaginável e inesperável. É a hora que Jesus ele aparece. Porque com toda certeza, ele sabe, nos pensamentos dele, falava assim, não tem como Jesus chegar mais.
Nós já estamos no meio do percurso. Não tem mais como Jesus chegar. E assim, às vezes a gente pensa isso. Não tem mais como Jesus chegar nessa situação. Não tem mais como Jesus chegar com solução. Não tem mais como Jesus chegar com milagre. Não tem mais como Jesus chegar com resposta. E outra tendência que nós temos muito, sabe qual é? É isso aí que você acabou de falar. A gente quer trazer a forma que Jesus vai trabalhar. A gente quer dimensionar o jeito que Jesus vai trabalhar. A gente quer trabalhar... trazer Deus com uma dimensão humana. A gente arquiteta tudo, não, vai ser assim, vai ser assado, Deus vai trabalhar dessa forma, Paraná vai ser... E Deus vem numa contramão, Jesus vem sobre as águas, cara. Jesus vem de uma forma que ele nunca ia imaginar. Jesus ele vai chegar de uma forma que a gente menos imagina. A gente pode... Tem um texto, acho que em Provérbios, né, dos homens são os projetos, né, eu não lembro agora de cabeça, se alguém lembrar desse texto, bota aí pra gente. Mas o Senhor são os planos, né? É alguma coisa desse tipo, mas ele está querendo dizer sobre que nós somos especialistas em projetar coisas, mas é Deus que realiza, é Deus que faz. Deus ele sabe a forma de fazer perfeitamente, Deus sabe o momento certo de trabalhar, Deus sabe a hora certa de trabalhar. O que nós precisamos é o tema dessa live. Confiar que Jesus está no controle, confiar que ele vai vir da forma que nós menos imaginar, mas ele vai chegar. E também comentando o que você falou, o coronavírus está aí, esse vírus que tá assolando o planeta inteiro está aí, e a gente muitas vezes esquece que Jesus ele tem poder para curar, e nada disso está acontecendo sem a permissão dele. Assim como ele permitiu que o povo se tornasse cativo várias vezes por desobediências e outras coisas, ele está no controle. Às vezes é difícil, né, de entender o que está acontecendo, é difícil de compreender por que está acontecendo tudo isso. Mas a gente não pode duvidar de que ele está no controle. Basta a gente confiar. Quando a palavra de Deus diz crer, não é crer de qualquer jeito. É passar toda a credibilidade total a ele. Igual o Mike falou, não é dar o controle e, não, presta aqui, deixa eu mexer aqui rapidinho. Não, deixa eu mudar isso aqui, não. O controle é dele, o propósito é dele, e para onde iremos nós, é ele que vai comandar. Isso é muito verdade. E eu destaco também, mano, eu destaco nisso aí, ele nunca vem na hora, nem na forma que a gente imagina, a forma que Jesus chegou lá, a forma rápida que ele chegou lá, né? Falei que eu já ministrei, falei alguma coisa sobre essa palavra já, quando eu preguei. E eu destaquei, eu lembro na mensagem, João 6,19 vai dizer que os discípulos já tinham navegado uns 20 ou 30 estádios, já chegaram na metade do caminho, que equivale a 4 ou 5 quilômetros já percorrido. E Jesus ele vai depois e consegue alcançar os discípulos. Como ele faz isso, andando sobre as águas, eu não sei. Porque se ele fosse andando sobre as águas, nessa distância, andando uma caminhada rápida, dá o equivalente a 50 minutos a 1 hora. Por aí. Correndo, ele demoraria entre 25 a 30 minutos. Ele ia demorar a chegar lá. E Jesus chega assim, muito rápido. Jesus chega imediatamente naquele lugar. E é interessante, um detalhe, que é uma chave, que Jesus ele despediu a multidão e foi orar. Preste atenção nisso. Ele foi orar. E eu até lembro nessa mensagem que eu preguei, que eu falei que Jesus, ele chega de Uber. Ele chega de Uber. Eu falei o significado do Uber, né? Uber significa super, mega, ultra, muito melhor, utilizado para expressar admiração, surpresa, espanto ou para salientar que alguém ou alguma coisa é excepcional, é o máximo, é tudo de bom, é super rápido. Então, assim, Jesus chegou de uma forma muito rápida. Jesus, ele chegou de uma forma muito rápida para aqueles discípulos. Então, Jesus vai chegar, irmão. Eu não sei como que ele vai chegar, mas eu sei que ele vai chegar. Ele nunca chegou atrasado, nem vai ser dessa vez que ele vai chegar atrasado. Aí Jesus se aproximou deles, né? E aí o interessante, né? Jesus, alguém pensou que talvez Jesus não ia chegar, por quê? Porque Jesus parou para orar. Agora, guarda essa chave aí para você. Eu aprendo que quem para para orar nunca chega depois. Quem para orar nunca vai chegar atrasado. Quem para orar sempre vai chegar na hora certa. Parar para orar nunca é perda de tempo. Parar para orar é o momento certo de receber de Deus para
para estar nos lugares certos, para receber as coisas certas de Deus. Ei, meu irmão, é tempo de pararmos para orar, porque com toda certeza, se pararmos para orar, chegaremos no destino que Deus quer, na hora certa, no momento certo. E Jesus chegou na hora certa, né? É isso aí. Talvez se eles ficassem ali um pouco mais, o barco ia virar, mas Jesus não ia deixar. Aí, botaram aqui, mano. Botaram aqui o provérbio, o coração do homem, provérbio 16:1. O coração do homem pode fazer planos, é isso aí mesmo. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, assim, essa é uma verdade. A gente faz plano, a gente projeta, a gente faz arquiteta, tudinho, mas é do Senhor que vem a resposta. E tá bom que venha dele mesmo, né? Porque se vir da gente, a probabilidade de dar errado é grande. Então, a gente é especialista em bater a cara, mano. A gente faz e bate a cara porque não é o que Deus quer para nós. Agora, pontuando ainda aí nessa parte que Jesus vem andando sobre as águas, tem algo muito fantástico que Deus falou muito comigo ontem para hoje, né? Eu até falei para minha esposa, brinquei, esse texto eu conheço, né? Não vou nem ficar lendo muito porque já tem um esboço lá pronto e tal, mas a gente pegou para ler, cara. Deus foi destrinchando algumas coisas, e isso eu aprendi nesse texto agora, relendo de novo esse texto, que eu achei muito interessante. É que Jesus vem andando sobre as águas, né? O problema deles era a água. E é um problema antigo. O problema da água é um problema antigo, mano. Por quê? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A água, ela tem duas simbologias na Bíblia. A água, muitas das vezes, ela é bênção, ela é tratada como bênção, sinal da presença de Deus, né? E algumas vezes a água também ela vai demonstrar um sinal de um outro lado, que é o caos, que é destruição, né? Então, assim, ela tem esses dois lados, a água. E nesse momento aqui, ela está simbolizando o quê? O caos. Ela está simbolizando a destruição, a tempestade, um momento difícil, né? E aí me fez lembrar, o problema que os discípulos estão passando é o problema que o Moisés passou com a água, né? Moisés passou esse problema com a água, e aí ele recebe a ordenança de Deus de qual? Pega o instrumento que você tem na tua mão, utiliza o instrumento. Qual é o instrumento? O cajado. Toca na água e o mar vai se abrir. E aí o mar se abre e ele passa. Josué passa pelo mesmo problema. Qual o problema? A água, de novo. E aí o texto nós conhecemos bem, Josué usa um outro instrumento. Qual é o instrumento que Josué usa? A arca. Ele bota a arca da aliança na frente e aí o mar, de novo, o Rio Jordão, né, se abre. O problema, de novo, é aberto e eles passam. E agora, Jesus está diante desse mesmo problema. Qual vai ser a solução? Jesus não tem cajado, Jesus não tem arca. Mas Jesus, ele é o que abre caminhos, ele é o que anda sobre as águas, né? Os outros precisaram abrir um caminho para passar. Jesus anda sobre o problema, Jesus anda sobre a dificuldade. Jesus, ele é maior do que Moisés, Jesus, ele é maior do que José, Jesus, ele é maior do que o problema, Jesus é maior do que qualquer circunstância. Ei, meu irmão, esse problema parece muito grande, eu estou sentindo muito Deus nessa palavra aqui, eu tenho certeza que alguém está recebendo de Deus aí. Sabe, talvez o problema para os seus olhos seja muito grande, mas Jesus é maior, ele é tão maior que ele anda por cima dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas adversidades. Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que nós podemos imaginar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E seguindo então no versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso ele falou depois deles se assustarem, pensando que era até um fantasma e tudo mais. E Jesus, ele, primeiro, como que ele chega? De forma, aos nossos olhos, de maneira impossível, para mostrar que ele é o Deus do impossível. E ele vem, chega naquela situação onde o barco está sendo açoitado, onde o barco está ali passando por uma terrível tempestade, e ele chega primeiro, qual é a primeira atitude dele? Falar que ele está ali e tentar acalmar a situação. Jesus, ele não gosta de agir quando nós estamos confusos, quando nós estamos ali no meio da situação, ali naquela confusão. Ele gosta de chegar, acalmar. Quando a gente se acalma, quando a gente compreende que ele pode e ele vai nos tirar dessa, aí sim ele começa a agir.
E isso é maravilhoso, porque ele sabe quanto nós somos falhos, ele sabe o quanto nós nos assustamos com esse tipo de ocasião. Naquele caso era o vento e o mar, e nesse caso aqui agora o que nós podemos tirar é essa pandemia, né? E ele sabe o quanto nós nos assustamos, o quanto nós somos frágeis, mas ele chega e fala para nós nessa noite: tem de bom ânimo, eu estou aqui, tem de bom ânimo. Ele está aí com você, ele está aí com sua família, ele está aí na sua casa, assim como ele está aqui comigo também. Aleluia. Mano, assim, olha como é que são as coisas. Essa Bíblia que eu tô aqui na mão agora é aquela Bíblia que o que Jesus fala fica em vermelho. Cara, eu ia falar sobre isso. Aí eu reparei aqui agora que a primeira fala de Jesus no texto é essa. Enquanto está sendo aqui é uma narrativa. O autor, Mateus, está escrevendo o texto, né? Está narrando o texto. Aí, qual é a primeira fala de Jesus? Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. A primeira fala de Jesus é essa, cara. Meu, é tremendo, cara. É tremendo como é que Deus trabalha, como é que Deus faz. A primeira palavra de Jesus é de confiança, de esperança. Tem de bom ânimo, calme, fique tranquilo, né? E eu destaco aí também o seguinte: eu estou preparando uma mensagem, estou preparando uma mensagem aí, não sei, um dia eu vou falar sobre ela. E eu falo sobre as dimensões do corpo humano. E eu trabalho 4 dimensões do corpo humano. Você percebe que no texto vai dizer que eles se assustaram quando eles viram Jesus, eles se assustaram. Por quê? Porque eles já estavam apavorados com a situação, eles estavam tão envolvidos naquela situação, naquele problema, que quando eles veem Jesus, eles não conseguem identificar Jesus, eles estão com suas vistas turbadas por causa do problema, eles não conseguem enxergar e perceber que é Jesus, né? Então, assim, eu percebo uma coisa aqui que é muito importante para nossas vidas. 4 dimensões que nós temos que tomar um cuidado. Primeiro é o que a gente vê. O que a gente vê, né? A Bíblia vai falar, em Mateus também, que a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depois é o que você ouve, né? O que a gente ouve também é muito importante. A própria Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí gera-se o quê? O pensamento, traz para o pensamento. O que você vê e o que você ouve, gera pensamentos. Então, se você só vê coisa ruim, só ouve coisa ruim, você só vai pensar em coisa ruim. Então, assim, vai de novo. A gente está falando isso aqui há muito tempo nas lives. Cuidado com o que você está vendo aí, televisão, os programas, só notícia ruim, só tragédia. Esteja inteirado, é importante sim, mas tome cuidado se você só ficar se alimentando disso. Né? É bom um momento de distração, é muito bom, mas se você só fica se distraindo, você só vai se alimentar disso. Então você se alimenta com o que você vê e com o que você ouve, e aí gera o pensamento, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Você quer ter esperança? Mude o que você vê e mude o que você ouve. E aí vem o terceiro passo, quarto passo que a gente falou até na live sobre Josué, é o que você fala, né? Eu falei na live sobre Josué, sobre a questão de falar, que Jesus ele falou bem assim, Deus falou bem assim para o povo de Israel, quando eles deram as 7 voltas. Ele falou: 6 dias sem falar nada, somente no 7º vocês gritam. Por quê? Porque o povo de Israel perdeu muitas batalhas com o quê? Falando, murmurando. A gente perde muita batalha, sabe com o quê? Falando, murmurando. Então a nação de Israel perdeu muita batalha assim. Então Deus está dando uma lição para eles: 6 dias sem falar nada, só no 7º vocês falam, vocês gritam. Porque a gente fala geralmente o que? A gente vê o que a gente ouve, o que a gente pensa. Então, meu irmão, você vai produzir o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está pensando. Então, assim, tem muita coisa aí. Um dia a gente vai adentrar mais sobre esse texto, sobre isso aí. E os discípulos, eles estão falando, né? Eles gritaram de medo, por quê? Porque o que eles estão vendo é a tempestade, eles estão ouvindo a situação contrária, os barulhos. Isso faz ele intermediar em duvidar, em falar coisas contrárias. Então a gente tem que tomar muito cuidado
com o que a gente está falando em meio à tempestade, com o que a gente está vendo em meio à tempestade, os tempos difíceis, porque é comum na tempestade a nossa visão ficar ofuscada, a nossa visão ficar confusa em meio à tempestade. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí a gente acaba fazendo o quê? Duvidando. A gente acaba duvidando, a gente acaba desacreditando. Então aí fica uma lição pra gente aí em meio a isso aí. Aí Pedro anda sobre as águas, fala aí. Amém. Seguindo aqui, Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E no versículo 29 diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E eu ia falar sobre a Bíblia que destaca, né, um pouco diferente aquilo que Jesus está falando. E nesse versículo 29, só tem uma palavra que Jesus está falando aqui, que é vem. É isso aí. Então, o resto tudo é narrativa de Mateus. Então, o que em uma palavra que Jesus diz, a gente consegue tirar muita coisa, porque a sua palavra é maravilhosa. E diz assim: e ele disse, vem. Pedro foi o único ali que se manifestou, né, dentre os discípulos, manifestou alguma coisa, alguma ousadia de falar com Jesus, de propor a Jesus alguma coisa, né, reconhecendo ali que era ele. E muitas vezes a gente faz projetos, sabe? Às vezes alguém quer se formar em alguma coisa. Primeiro, olha, Jesus, que o Senhor esteja no projeto, que eu possa me formar, que eu possa estudar e tal. E Jesus diz, vem. Aí faz outros projetos de uma carreira profissional, um projeto de um casamento, de construir uma família. E Jesus diz, vem. Mas só que nós temos que ir ligados com ele. Porque logo o que vem em seguida vai dizer muito sobre o que é estar ligado, focado no alvo. A gente vai, mas na metade do caminho vão vir. Com certeza vão vir as provas, as tentações, porque é desse jeito, é assim que Deus quer, é assim que Deus quis. E ele diz, vem para você nessa noite. Você que tem um projeto no seu coração, um projeto ministerial, um projeto espiritual, um projeto de relacionamento, Jesus diz, vem, mas que nós possamos ir baseado na sua palavra, que nós não possamos ir de qualquer jeito, ir crendo, e ao pisar no primeiro passo sobre as águas, nós podemos ter a certeza de que ele vai estar conosco sempre. É isso aí. É interessante aí, vou correr aqui que falta 3 minutinhos para a gente fechar a live. É interessante aí que ele decidiu ir, mas a tempestade não parou porque ele decidiu ir. Seguir a Jesus, mais uma vez, nos mostra que não nos impede de passar por circunstância contrária, né? Outro detalhe importante é que todo mundo estava passando pela turbulência, todos os discípulos, né? Todos os discípulos estavam passando pela grande tempestade. Às vezes a gente acha que só a gente está passando, todo mundo estava passando, todos os discípulos estavam passando, mas só Pedro teve a coragem de pedir para ir até Jesus andar sobre a água. Por isso que Pedro é o único que experimentou algo sobrenatural. Em meio àquela tempestade, Pedro tem uma experiência sobrenatural. Em meio à crise, Pedro está experimentando algo que ninguém pode experimentar, que só ele experimentou, que é andar sobre as águas. Então, assim, mesmo nesse período, meu irmão, tem experiência de Deus para a sua vida, tem algo de Deus para se realizar, tem algo de Deus para Deus fazer. Deus quer fazer coisa sobrenatural. Agora, tem que ter coragem e fé. Vem. Fé é o quê? Fé é você botar o seu pé aonde você não está vendo. Você não estava vendo. Pedro não estava vendo o chão. Mas ele botou o pé e confiou. Isso é fé. É você acreditar. E assim, é comum entre nós a tempestade, o vento, Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele desfocou a sua visão de Jesus. No tempo que ele desfocou, ele começou o quê? A afundar. Ele começou a afundar. E aí que fica a lição para nós. Quando Pedro reparou
né, no vento, ele desfocou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Mas ele me ensina outra coisa. Quando ele começou a afundar, o texto diz, quando ele começou a afundar, o que ele fez? Ele gritou, Senhor, salva-me. Então, assim, essa é a lição que nós temos que ter. Começou, meu irmão, não espera afundar não. Começou, já pede ajuda ao Senhor, já pede auxílio ao Senhor. E aí o texto é lindo que Jesus vem, estende a mão. Depois que Jesus estende a mão e salva, aí ele vai falar que é um homem de pouca fé, né? Porque Jesus sempre estende a mão primeiro. E aí é uma lição para nós. Em vez de nós ficar criticando quem errou, quem já fez o que fez, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é estender a mão. É estender as mãos para as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão precisando de ajuda. Estender a mão para aqueles que estão necessitados. Depois você instrui, você corrige. Mas primeiro, nós temos que estender a mão. Show? Mano, vamos fechar aqui. Deu um minuto para fechar. Agradeço aí pela tua participação aí, pela ajuda. Deus abençoe. Amém. Uma boa noite e que nós possamos sair daqui melhores em Deus e com a sua companhia. Show de bola. Obrigado aí, mano. É interessante só pra gente fechar. Pega essa aí pra fechar bonito. Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão e Pedro, o texto não fala, mas com toda certeza Pedro voltou andando sobre as águas com Jesus, de mão dadas com Jesus agora, meu irmão. Ele voltou andando sobre as águas de mão dada com Jesus e eles chegaram no destino que Deus tinha para eles. Sábados, queridos, sábados, 5 horas nós temos nossa live aí, continuando esse papo aí. Deus abençoe, vai terminar a live aqui. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe, foi bênção estar com você.